Oi, tudo bem? Eu sou a Keroli Silva, de volta aqui no canal para mais um vídeo. Peço desculpa a vocês pela minha demora, pela minha ausência. A gente tem coisas na vida que acontecem que a gente perde o controle, né? Tem coisas que não dependem da gente. É a situação, é o momento, faz parte, né? E então eu tô de volta aqui para mais um vídeo, para compartilhar com vocês mais uma experiência. Antes disso, eu peço desculpa se eu gaguejar, se eu ficar repetitiva ou sei lá. Vocês sabem, né? Eu não corto, eu não evito, eu não edito os meus vídeos são natural. É como se a gente estivesse aqui um de frente pro outro, que na verdade é isso que a gente está fazendo, né? A gente está conversando. E quando a gente está conversando com amigos, a gente não fica pensando muito no que a gente vai falar, a gente deixa a conversa fluir naturalmente. A gente tenta ser o mais verdadeiro, o mais honesto com a gente mesmo e com a pessoa que está ali perto da gente, tá bom? Então é assim que eu vou ser. Então se eu gaguejar, ficar nervosa ou acontecer alguma outra coisinha, tremer a mesa por acaso, dá um desconto, tá? Perdoa. Então, eu fiquei um pouquinho ausente nos últimos dias, né, foram bastantes, porque eu tava resolvendo algumas questões particulares. Meu pai, ele pegou Covid, ele acabou, né, sendo infectado pelo vírus, e aí ele não resistiu. Ele passou um tempinho, lutou pela vida dele, e aí ele veio a óbito semana passada. E aí eu fiquei pensando muito assim, sabe, no que dizer pra vocês, no que falar. E aí eu decidi ser honesta, como eu gosto de ser. O que eu tenho pra falar pra vocês é que não desperdiça, sabe? Se tiver alguma mágoa, alguma coisa mal resolvida com alguém, perdoa, deixa o orgulho de lado. Eu vou dar uma bela resumida. Meu pai, a gente não tinha muito contato. Ele teve um relacionamento com a minha mãe breve, há uns 34 anos atrás, e aí nasceu essa beldade aqui maravilhosa, modesta. E aí ele não foi um pai presente na época. Na época minha mãe teve que se virar, ela teve que ser mãe, pai. E aí depois de um tempo ela conheceu o meu pai, que foi meu pai de criação, que foi meu pai de coração, que foi um homem maravilhoso na minha vida, que nunca me tratou com nenhuma distinção dos meus outros irmãos. Eu só fui saber que eu não era filha dele aos 9, 10 anos de idade. Foi quando eu fiquei sabendo da história, que eu tinha um pai biológico, e fiquei sabendo toda a história. E aí o meu pai, eu fiquei sabendo que ele sempre ficava andando atrás de mim, me procurando, e sempre depois disso, que eu fiquei sabendo, ele ficou sabendo, a gente se reencontrou, se conheceu, ele pediu desculpa diversas vezes. No entanto, foi uma história muito complicada, né, que eu deixo pra contar depois pra vocês. Mas a questão é que quando a minha mãe engravidou, ele não foi presente. Ele não assumiu, ele não foi presente, ele não foi o homem que ele deveria ter sido naquele momento. Ele era muito jovem, ela também. Ele não estava preparado. Mas alguns anos depois ele se arrependeu, voltou atrás, tentou redimir, mas daí não deu. Por vários fatores. Minha mãe estava casada, tinha um outro marido, não sabia de nada, então ele não podia simplesmente chegar e falar. E aí, quando eu fiquei sabendo de toda a história, eu fiquei sabendo que ele sempre me procurou, sempre ficou me procurando para querer saber notícia, para querer saber como eu tava, me via de longe, me procurava de longe para saber como é que eu tava. E aí, quando a gente se encontrou pela primeira vez, quando eu fiquei sabendo que eu fui conhecer ele me pediu desculpa. Desde aí ele sempre me pedia desculpa, mas eu não me sentia aberta, preparada para aquela relação, para aceitar ele. Eu era muito nova também, muito jovem. Mas ele sempre me procurava, pedia perdão, pedia desculpa. E eu sempre ouvia, tentava entender, mas não entendia realmente de fato. E aí eu já tinha perdoado ele. Só que eu nunca dei chance, eu nunca dei oportunidade para ele chegar na minha vida, para ele compartilhar comigo a minha vida, para ele sentar, tomar um café, entrar na minha casa, conhecer meus filhos. Eu nunca fiz isso. Eu apresentei os meninos para ele, mas era sempre muito distante. Eu perdoei, mas não dava oportunidade para ele se aproximar. Eu não dava oportunidade para ele entrar na minha vida. E aí eu sempre pensei, eu tô fazendo tal coisa, tô fazendo isso, tô com planos, projetos. Daqui a pouco eu vejo, quando eu for, eu vou. Quando eu for em Belém eu procuro, a gente marca alguma coisa, a gente vai fazer, com certeza. A gente tem muito tempo. Eu sempre falava isso. Engraçado que eu sempre falei pra vocês, eu sempre falo muito. Aproveita o momento, curte o momento, porque a vida passa muito rápido. A vida é assim, ó.
né? O tempo, ele é maravilhoso, mas ele também é cruel. Ele é bondoso, mas ele também é carrasco, porque o tempo ele não volta, ele não perdoa, ele não espera ninguém. E eu sempre tive essa noção, né? Eu sempre tive esse pensamento. E aí eu vi que eu mesmo estava errando comigo e com ele, porque eu não dei tempo, eu não dei oportunidade. Ele sempre me pedia perdão, chorava e pedia desculpa, pedia perdão por ter me abandonado, por não ter ficado, por não ter sido responsável, dizia que era muito jovem, muito moleque, muito inconsequente e que não estava preparado, mas que ele sabia das responsabilidades que ele deveria ter tido. Pediu perdão para minha mãe, claro, perdoou, falou que já tinha passado, que ela superou, que ela cresceu, amadureceu, estava tudo certo. E eu também já tinha perdoado, mas eu não me sentia à vontade para chamar ele de pai. Ele sempre me chamava de filha e tentava me aproximar dos filhos dele, da casa, da família dele, e eu sempre me mantendo ali na retaguarda. E eu sempre dizia, não, eu vou entrar, eu vou me aproximar, eu vou, mas eu não ia. Eu não ia porque alguma coisa dentro de mim travava, alguma coisa não me permitia ir, era o orgulho, né? Talvez o motivo de eu ter ficado rejeitada lá atrás, talvez muito nova, muito pequena, aquilo me prendia, um bloqueio. Talvez algum psicológico vai explicar, algum psicólogo vai explicar isso melhor. Mas era isso que eu sentia, um bloqueio. Eu me sentia travada. E eu sempre pensava, não, eu vou ter, no melhor momento eu vou ter. E aí a gente sempre se comunicava, se falava, mas como eu não dava muita brecha, não dava muita oportunidade para ele se aproximar, então ele acabava ficando um pouquinho distante, depois ele voltava de novo, perguntava como é que eu tava, e tava sempre assim, era sempre ele vindo atrás de mim. E eu sempre arranjando, depois, eu vou arranjar um tempo, eu vou fazer isso, quando eu for, quando der, não sei o que, eu vou marcar, mas nunca marcava. E eu sempre pedi em oração, eu sempre quis, claro, a gente sempre quer o bem. E aí, a gente sempre acha que vai ter tempo. A gente sempre acha que vai ter tempo, que vai ter depois. E aí ele acabou pegando vírus. Ele era um homem jovem, não tinha nem 55 anos, 52 anos. E aí ele não resistiu. Ele sofreu, ele fez uma peregrinação em Belém do Pará em busca de tratamento, porque tanto os hospitais públicos quanto os particulares estavam lotados. E aí ele não conseguiu, acabou prejudicando ainda mais o estado clínico dele. E aí quando ele conseguiu um leito, ele foi entubado, mas daí ele não resistiu. Ele veio a óbito na terça-feira retrasada. Essa semana, né? Tá fazendo 10, 12 dias hoje de falecido dele. E aí quando ele ficou doente, eu fiquei desesperada. Porque daí eu caí em si. Aí eu me lembrei aquilo que eu digo sempre. Que como a vida é frágil. De como a vida passa rápido. De como nós somos pequenos. Sabe, isso aqui é só uma passagem. Não que eu tenha me esquecido, mas é engraçado porque quando a gente fala do outro, a gente consegue ter uma visão melhor. Mas quando é com a gente se bloqueia, a gente se trava, a gente se prende. E foi isso que aconteceu comigo. Eu sempre falando pros amigos, pra vocês aqui, conversando, não, aproveita o momento, porque tem que aproveitar o presente, porque o que passou, passou, mas e eu não fiz isso. Eu não fiz isso. E quando ele ficou doente, eu me arrependi. Eu me arrependi porque eu vi que a vida é frágil, que a vida é pequena, que a gente tá aqui hoje, mas que amanhã realmente a gente não sabe se vai estar. Que as oportunidades ali, naquele momento, ou tu pega ou tu não pega. Que não dá pra te fazer planos a longo prazo. Ah, que daqui a 1 ano eu vou visitar o fulano, que daqui a 1 ano eu vou perdoar o fulano, que daqui a 1 ano eu vou dizer que eu amo, não dá. Porque a gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo, nem se à noite a gente vai estar vivo. Então não dá pra fazer grandes planos. Tipo, se tu quer dizer que ama, diga hoje. Se tu quer dizer que perdoa, perdoe hoje. Dê um abraço hoje. Diga que ama hoje. Porque eu me arrependi. Eu me arrependi, a minha maior vontade hoje era de dar um abraço nele. Era de dizer pra ele, eu te perdoei faz tempo. E desculpa por não ter te dado um abraço, por ter te deixado tanto tempo longe da minha vida. Me perdoa por ter te afastado dos meus filhos. Me perdoa por não ter te chamado de pai. Me perdoa por não te procurar antes. Me perdoa. Sabe, era o que eu queria fazer. Hoje, o que eu mais queria era dar um abraço nele.
Era dizer pra ele que eu amo, que eu sempre amei ele e que eu já perdoei ele faz muito tempo. E aí, depois que ele morreu, o que ficou pra mim foi o vazio, a tristeza e o arrependimento que eu vou ter que carregar comigo. Eu sei que ele já me perdoou. E eu sei que hoje ele sabe que eu já perdoei ele faz tempo. E que hoje a minha tristeza de não ter dado pra ele a oportunidade, o tempo pra ele que ele merecia, de não ter deixado ele entrar na minha vida, de não ter deixado ele participar da criação dos meus filhos. Ele era louco pelos meus filhos, ele amava os meus filhos. E aí quando ele ficou doente, e aí depois que ele veio a falecer, a esposa dele falou pra mim que ele me amava com todo o coração dele, que ele amava os netos dele e que ele entendia por que eu mantinha ele afastado, por que eu mantive ele tanto tempo afastado, que ele não tinha raiva, ele sabia que ele tinha errado e ele não me culpava por isso. E aí eu pensei, poxa, ele pediu perdão várias vezes e eu disse que perdoei, eu perdoei de verdade, mas eu não estava pronta, eu achava que eu não estava pronta por orgulho, por imaturidade. E agora ele se foi. E aí eu tô cheia de planos que passa pela minha cabeça agora. Eu podia ter feito isso, eu podia ter ido mais vezes na casa dele, eu podia ter ligado mais vezes, eu podia ter aceitado, recebido todas as ligações que ele me fez, porque às vezes eu tava muito ocupada e eu via, eu dizia, eu vou ligar depois, às vezes eu fazendo uma coisa aqui, eu demorava a ligar, depois eu só mandava uma mensagem, oi, tudo bem, o senhor me ligou, tava ocupada, te ligo daqui a pouco, pode falar, e assim ficava. Sabe, e às vezes eu olho pro WhatsApp e eu vejo a foto dele sorridente, bonito, e eu digo, eu queria receber uma mensagem, eu queria receber agora, tipo, oi, como é que tu tá? Ele falava, oi minha filha, como é que tu tá? E eu queria receber uma mensagem assim. Mas agora não dá mais. Então o que eu tenho pra dizer pra vocês é que perdoem. Se você tem vontade, se você sente no seu coração vontade de dizer eu te amo, diz que ama. Se você tem vontade de perdoar, perdoa. Ah, mas foi o outro que me xingou, foi ele que errou, não interessa. Peça, perdoe, ame hoje. E mesmo que não dê pra falar, perdoe de coração, peça pra Deus, reze. Porque Deus tá ouvindo. Mas perdoa, faz o que tem vontade hoje. Tem vontade de sair pra tomar um sorvete na praia, vai. Tem vontade de sair, pegar o carro e visitar aquele amigo que tu não vê um tempão, que tu nem sabe se ele vai te receber, mas vai, tenta, faz tua parte. Sabe, tem vontade de ir lá visitar aquele parente que tu não tem muito contato, que por algum motivo vocês se perderam na vida, não tem problema, vai. Ah, mas ele pode me tratar mal, vai, tenta. Porque viver na dúvida, o arrependimento é pior. É muito pior. E o que eu desejo pra vocês é muito amor. Muito amor. Então faz o que te dá, o que tu tem vontade hoje. Perdoa, ama, diz que ama. Não interessa se o outro vai te responder. Não interessa se ele vai te retribuir. Mas faz tu a tua parte. Diz você. E faz de coração. Que é isso que importa. De coração. Desejo a vocês muito amor, muita saúde, muita luz. Que Deus abençoe a todos nós. Beijos.